conversar com o coordenador do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Wagner Fajardo Pereira. Bom dia, Fajardo. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes, telespectadores. Fajardo, ontem havia uma determinação de greve dos metroviários em função das últimas atitudes da companhia do metrô e depois nós tivemos aí uma proposta feita pelo Ministério Público do Trabalho que acabou sendo aceita pela categoria em assembleia virtual realizada aí durante a madrugada, mas mesmo assim com a suspensão da greve, mas mesmo assim algumas estações amanheceram fechadas. Eu queria que você falasse a respeito de como foi essa negociação que resultou na suspensão da greve e também o porquê de algumas estações acabarem aí amanhecendo fechadas aqui na cidade de São Paulo. Então, Glauco, nós tivemos ontem uma decisão importante da categoria de decretar uma greve. Nós sabemos, inclusive nesse período de pandemia, muita dificuldade, principalmente por conta de que fazer uma greve numa situação como essa não é uma atitude das mais adequadas do ponto de vista da população, porque isso coloca muito em risco a população, que se aglomeraria muito mais no transporte coletivo de ônibus. É uma situação muito difícil, né, que nós tentamos evitar por toda a campanha, desde maio. Nós estamos num processo de discussão muito intensa com a companhia do metrô e com o governo do estado, né? Nós conseguimos uma liminar que foi cassada no final de maio, né, que mantinha o nosso acordo coletivo. Quando nós fizemos várias propostas e o metrô sempre manteve ou piorava a proposta e mantinha uma situação muito difícil que para os metroviários começou a ficar insustentável. Mas mesmo assim, né, nós tínhamos uma greve marcada para o dia 1º de junho, né, nós suspendemos. Marcamos uma para o dia 7, nós suspendemos, né, exatamente para tentar evitar e abrir um processo de negociação que culminou, né, com essa greve que a gente marcou para o dia 28, com uma negociação interrompida pelo metrô na semana passada, e que a gente reafirmou a greve e começamos essa greve ontem no início da noite, né, no final da noite. Mas nós fizemos uma assembleia que foi muito representativa. Nós fizemos uma assembleia com 2.400 metroviários e na audiência de conciliação que teve no tribunal, nós acabamos conseguindo ali que o Ministério Público do Trabalho, que deu uma contribuição muito importante para o desfecho desse processo, né? O Ministério Público do Trabalho, através do procurador Ronaldo, nos ajudou muito, porque se propôs numa audiência de sexta-feira a tentar achar uma solução para o conflito, né? Conversou conosco, apresentou uma proposta no tribunal nessa última segunda-feira, né? Essa proposta foi rejeitada pelo metrô em mesa. Os metroviários, nós nos comprometemos com o Ministério Público e com o próprio tribunal que encampou essa proposta de fazer a consulta à categoria. Fizemos uma assembleia ontem, reafirmamos a importância da greve, a categoria deu aval, mais de 70%, mais de 80% da categoria avalizou a greve, e mais importante do que isso, foi que 84% da categoria avalizou a proposta do Ministério Público do Trabalho e avalizou na consulta que nós fizemos. Você sabe que nós estamos fazendo assembleias online, né? É uma assembleia que nós não temos... nós consultamos, fazemos perguntas à categoria, fazemos uma live que antecede a assembleia, colocamos a posição do sindicato e consultamos a categoria, né? No caso da proposta do Ministério Público, nós nem defendemos que a categoria aceitasse ou não, até para deixar a categoria muito à vontade, né? Porque era uma proposta polêmica, porque suspendia alguns benefícios e alguns direitos da categoria por 6 meses, né? Mas mesmo assim nós colocamos a proposta
e colocamos a consulta sobre a greve. 73% foi favorável à manutenção da greve, né? E 84% avalizou a proposta feita pelo Ministério Público do Trabalho. Ao final da Assembleia, o secretário de Transporte Metropolitanos, Alexandre Baldi, me ligou para saber o que podíamos fazer e consultar mesmo qual era a possibilidade. E foi quando nós colocamos para ele que para podermos fazer alguma coisa, tinha que ser em torno desta proposta que já tinha sido avalizada pela categoria. E o Ministério, o secretário Baldi, disse que precisava de um tempo. Eu também fiz uma consulta com os membros da diretoria, principalmente com os 2 coordenadores gerais, que junto comigo conduz o sindicato, a Camila, o Altino, né? E nós resolvemos chamar uma reunião da diretoria, mas antes disso, o secretário Baldi fez também as consultas que ele teria que fazer e confirmou que havia possibilidade de fechar essa proposta desde que a greve não fosse iniciada. O que nós fizemos foi consultar a diretoria e consultar a categoria para poder concretizar, né, um eventual acordo. Por quê? Porque nós temos uma prática que acredito que é uma prática democrática no sindicalismo, que é a prática da gente consultar e tomar as decisões coletivamente, né? Nós não podíamos tomar uma decisão unilateral sem consultar a categoria. Mas qual era o problema que nós tínhamos? A greve estava começando à meia-noite e a proposta final da secretaria chegou para a gente às 22h27, né? Então, às 10h27 da noite é que a gente recebeu a proposta formal, né, por escrito, com compromisso com relação à proposta do Ministério Público do Trabalho na integralidade, né? O que ficou muito bom do ponto de vista de que a categoria já tinha aprovado aquela proposta. Mas, mesmo assim, Glauco, nós tomamos a decisão de fazer a consulta à categoria. E quando nós iniciamos exatamente à meia-noite, porque nós tínhamos que conversar com a diretoria do sindicato, né? Quando foi à 00h15, por 1 hora, nós fizemos uma consulta à categoria se a gente suspendia ou não a greve, que já estava iniciada praticamente à meia-noite, né? Por uma grata surpresa, a categoria respondeu positivamente, a maioria da diretoria avalizou a proposta, a categoria respondeu positivamente e 80% da categoria deu aval à proposta de suspender a greve. E por que é importante a suspensão da greve? É importante principalmente para a população. Esse era o nosso principal preocupação, além de poder atender a nossa reivindicação, obviamente, mas o mais importante é que você não suspendesse os serviços para a população, que é quem sofre com uma greve do metrô, principalmente numa situação de pandemia. E a categoria avalizou, 80% da categoria aceitou, e aí a operação, difícil de você reverter um quadro que já tinha se começado, né? A categoria já tinha, quem entrava à noite já estava em casa, né? Porque a adesão à greve da categoria foi muito grande. A categoria está de parabéns, porque assim, nós tivemos adesão, inclusive no Centro de Controle Operacional, em que 90% dos trabalhadores acataram a decisão da Assembleia, acataram a decisão coletiva, né? Seguiram as orientações do sindicato, e operadores de trem, o pessoal de manutenção, o pessoal do CCO, os trabalhadores do CCO, os trabalhadores de estação, da segurança, foi uma adesão massiva à nossa greve, né? E aí você tem todo o trabalho de reverter um processo em plenas 2 horas da manhã, né, 1h15 da manhã, quando terminou a Assembleia, para convocar os trabalhadores. Então, nós tivemos aí
a consequência disso. Eu não sei se eu estou falando muito, se você quer Não, fazer, não, mas pode falar, porque é importante justamente que o ouvinte, o telespectador aqui do Jornal Brasil Atual, também as pessoas que acompanham a gente pelos nossos canais no YouTube, saibam a história toda, né? Que na verdade houve ali uma proposta tardia por parte, inclusive, do secretário de Transportes, né? Que isso poderia até ter sido resolvido antes, Fajardo, mas não foi possível e tem toda essa questão da dificuldade de desmobilizar a categoria que já tinha iniciado a exatamente. greve, como você está contando. Então, e aí, a consequência disso, sinceramente, até eu não acompanhei tudo, porque eu acabei, cheguei, fui começar, me desmobilizei, eram 4 horas da manhã, né? Então, eu acabei não acompanhando essa retomada, né? Mas a gente sabia que a gente ia ter dificuldade de assumir conseguir abrir todas as estações, né? Por conta, principalmente, de que você teria falta de pessoal. A adesão à greve foi massiva, você desmobilizar no meio da madrugada não é fácil, né? Mas olha, Glauco, o que eu acho mais importante dessa história, então por isso algumas estações, e a gente quer aqui se desculpar com a população, né? Mas a gente conversou com o metrô, que seria uma operação difícil de ser realizada, mas a categoria atendeu plenamente ao sindicato, e eu acho que isso é o mais importante e que nós temos o metrô rodando, né? O metrô voltando a funcionar e a sua normalidade sendo restabelecida pouco a pouco, exatamente porque nós tivemos essa atitude, na minha opinião, de muito respeito a quem a gente serve, né? Porque o trabalho do metroviário não é um trabalho que serve ao governo, né? Nós temos dito e temos que durante essa pandemia nós prestamos um serviço essencial. Nós nos expomos a risco cotidianamente, né? O setor de transporte, depois do setor de saúde, é o que mais está exposto ao risco do coronavírus. Os trabalhadores de transporte, em segundo lugar, depois da saúde, é o trabalhador de transporte que mais se expõe a risco. E no metrô, assim como no trem, como no ônibus, né? O trabalhador está ali em contato direto com o usuário. Não tem como não se expor. Além disso, os trabalhadores da manutenção também têm contato direto com os equipamentos que podem levar e conduzir o vírus, né? Então, tanto que nós já temos computado 400 casos de coronavírus na nossa categoria, mais de 400 casos de coronavírus. Felizmente, nós tivemos apenas uma morte, né? Que foi a de um companheiro nosso, inclusive da diretoria do sindicato, companheiro Armandinho, a quem a gente faz, inclusive, a homenagem no nosso colete, que eu não estou com ele aqui agora, né? Que é um colete que a gente fez da campanha salarial, né? Que a homenagem também ao Armandinho e colocando as nossas reivindicações. Mas aí é muito importante a população ter em conta o seguinte: os trabalhadores de transporte são trabalhadores dos serviços essenciais. E nós temos colocado, e o governo do Estado não conversou com a categoria sobre a pandemia. Nós fizemos todos os nossos movimentos, inclusive a nossa proteção, a maioria delas foi conseguida através de liminares na justiça, né? Porque nós estamos expostos a risco. Mas, felizmente, nós conseguimos, a maioria dos casos que teve de coronavírus, nós não tivemos nenhum caso, dos casos que foram os mais graves, felizmente, nós não tivemos a consequência maior. Mas, mesmo assim, nós estamos ali expostos ao risco. E nós queremos prestar à população um serviço essencial e um serviço importante. Por quê? Porque o metrô, apesar de ser uma área, um local de muita contaminação, também é o local que possibilita o menor tempo de exposição, porque é um transporte rápido, né? Então, mesmo o tempo de exposição, mesmo com a exposição provocada por essa flexibilização que o prefeito e o governador do estado estão promovendo, na nossa opinião, equivocada, né? Porque está morrendo muita gente ainda, e quem está morrendo é trabalhador, pobre, não é outra pessoa. Mas nós tínhamos aqui
uma tarefa. Nós temos que transportar a população. E aí nós entendemos que os metroviários cumpriram com o seu papel, né? E por isso nós tomamos muito cuidado, e ontem à noite esse foi um dos elementos que nos fez recuar, né? Mesmo numa proposta que coloca e que retira alguns direitos dos metroviários temporariamente por 6 meses, nós entendemos que o mais importante era poder recuar e garantir o transporte à população. Então, nós queremos aqui agradecer muito o apoio que nós recebemos da população, porque a população, mesmo nessa situação de pandemia, nós tivemos muito apoio popular à nossa luta, né? Porque todos sabem que nesse momento de coronavírus, quem tem sido as principais vítimas, quem tem sido os motivos e que tem sido utilizado, inclusive para as economias das empresas, dos governos, é o direito dos trabalhadores, né? Para economizar, eles não atacam o capital, atacam o trabalhador, atacam o povo trabalhador, né? Tira direito, demite, né? Nós temos situações caóticas, né? O governo do Estado e o governo federal, eles só levam, indicam e trazem o dinheiro para o capital. Então, portanto, nós estamos muito assim, satisfeitos de poder evitar esse transtorno à população, né? E, ao mesmo tempo, sabemos que teve essas dificuldades agora pela manhã, mas foram dificuldades provocadas por essa desmobilização e principalmente por uma categoria que respeita as decisões coletivas e, mais do que isso, né, ela não se curva e não se rende à lógica do capital, né, e luta por seus direitos, né? Nós temos uma categoria que dá muito orgulho para a gente fazer parte dessa categoria, viu, Glauco? É uma coisa assim, eu estou há 38 anos no metrô, né? Vou completar 39 anos agora no próximo mês, e eu tenho muito orgulho de ter participado de toda essa luta da categoria, e agora, inclusive, na condição de coordenador geral, junto com a Camila e com o Altino, a gente conseguir fazer esse trabalho de forma bastante tranquila. Então, eu quero também agradecer aqui ao esforço do Ministério Público do Trabalho de conseguir essa proposta, né? Eu acho que publicamente é importante a gente reconhecer os esforços das instituições, né? E também ao secretário, né, que tomou a iniciativa tardia, mas importante, de fazer esse contato ontem com a gente e a gente conseguir entabular este acordo que evitou o transtorno à população. Tá certo, Fajardo. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigado, Glauca. Obrigado ao apoio que vocês têm dado à luta do nosso povo nesse momento tão dificuldade. A Rádio Brasil Atual e a TVT prestam um serviço de excelência do ponto de vista do trabalhador, do ponto de vista da luta que o povo brasileiro trava nesse momento tão difícil, que enfrenta governo negacionista, que enfrenta um governo com dificuldades de ligar com os trabalhadores aqui em São Paulo, né? Governos com políticas antipovo, antipopulares, e nós temos que agradecer muito a TVT e a Rádio Brasil Atual, a Rede Brasil Atual, porque não titubeiam em colocar colocar os trabalhadores na pauta diária da programação de você. Então, quero agradecer muito a postura da TVT e da Rede Brasil Atual, porque, sinceramente, é aqueles que noticiam aquilo que o povo não consegue fazer que se enxergue, né? E vocês dão visibilidade para a luta do povo. Muito obrigado para vocês também, né? Nós estamos juntos nessa batalha contra essas políticas antipovo que nós estamos assistindo no mundo e aqui em especial no nosso país. Obrigado, Glauco. Obrigado à Rede Brasil Atual e à TVT. A gente que agradece, toda a nossa equipe aqui agradece suas palavras, Fajardo. Nós conversamos aqui com o coordenador do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Wagner Fajardo Pereira. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.
Jornal Brasil Atual.